Pode ir? Pais e irmãos, boa noite. Vamos orar pelo nosso irmão Israel. Pai amado, Pai querido, que o Senhor possa, meu Pai, através da vida, Senhor Jesus, do Teu servo, meu Pai, trazer uma palavra rema, Senhor Jesus, para nós. Que os nosso coração e a nossa mente, meu Pai, venha estar com uma terra fértil, Senhor Jesus, para que essa semente, meu Pai, que está sendo lançada, meu Pai, hoje, Senhor Jesus, venha, meu Pai, cair num solo fértil, Senhor Jesus, que venha crescer, germinar, dar frutos, meu Pai, porque nós sabemos que cada um que está aqui, Senhor Jesus, priorizou o Senhor, meu Pai, e eu creio que o Senhor vai cuidar da gente. Então que o Senhor possa cuidar da vida do nosso irmão Israel, que o Senhor possa cobrir ele com o Teu sangue, meu Pai, acampa Teus anjos e arcanjos ao redor dele, meu Pai, e que o Senhor possa, meu Pai, falar através da vida dele, meu Pai, porque ele é um homem temente ao Senhor, meu Pai, e nós cremos, Senhor Jesus, que quando ele está fazendo a Tua obra, as demais coisas o Senhor está cuidando. Então que o Senhor possa, meu Pai, continuar cuidando, meu Pai, e que o Senhor venha, meu Pai, trazer uma palavra rema, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus, né? Glorifico a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede. E Deus, esses tempos, né, tem colocado uma palavra, é uma palavra que fala de amor, né? E nós sabemos que nesses últimos dias o amor de muito tem esfriado, né? Porque também isso é bíblico, né? Que Deus fala, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfria, né? Tem uma palavra aqui que eu gostaria de compartilhar, que está em Romanos 12, 9, que diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordial uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverais na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoais. Aleluia. Alegrai-vos com os que se alegram e chorais com que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildades, não sejais sábio em vós mesmo. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis, e vós mesmo, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor dos Exércitos. Né? Aqui tem mais 2 versículos. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. E não te deixeis vencer do mal, mas vencer o mal com bem. Aleluia, né, irmão? A gente vê que é uma palavra que é difícil, né? Um comportamento para nós como cristãos devemos ter, mas é praticamente quase impossível termos um comportamento dessa magnitude, né? Mas o primeiro amor, né, que Deus teve com o mundo, né? Que deu seu único filho para que salvasse o mundo, né? Em prós de amor de todos nós, né? Então nós sabemos, como Deus fala em sua palavra, um dos princípios, né, é o amor, né? Nós temos amor a Deus, temos amor aos nossos próximos. Tudo que formos fazer, procurar ter amor, né? Quando fala em amor, muitas vezes a gente nos remete, né, a uma relação entre um casal, mas esse amor vai além dessa relação, né? É um amor fraternal, né, que ele diz: ajudais um ao outro, né, as suas necessidades, nas suas petições, né? Então todos nós temos que ter isso dentro dos nossos corações, né? E nós sabemos que os tempos não são difíceis, mas nós não podemos nos deixar ser realmente corrompido com a situação do mundo, né? Porque quando nós olhamos
aos nossos amados e queridos irmãos lá do passado, como Daniel, como Abraão, como José, tantos e todos, eles viveram situações de dificuldade, mas não se permitiram se corromper ou se render a um sistema para agradar um reino, para ficar agradando as pessoas, né? Porque nós sabemos ali, quando estava lá Sadraque, Meseu e Abednego, que o rei, né, determinou que todos se ajoelhassem quando tocasse aquela música, e eles escolheram não fazer isso. Não fizeram isso por quê? Porque tinha amor a Deus, conhecia a Deus, sabia que Deus poderia fazer tudo por eles, e eles foram para a fornalha dentro. Então, com amor, quando nós temos em nosso coração e essa comunhão para com Deus, a gente realmente vence tudo, irmão. Porque as dificuldades, ela faz parte da vida, porque Deus falou também que aqui nós teríamos tribulações, mas teríamos bom ânimo, porque Ele venceu e nós venceremos. Então nós não podemos nos deixar ser levado por essa circunstância, né? Você vê o que Daniel buscava o Senhor de manhã, à tarde e à noite. E todos o povo lá tentaram contra a vida de Daniel, tentar uma brecha, né? Uma falha de Daniel, mas não acharam. E aonde eles acharam? O amor que ele tinha por Deus. O seu amor era tão grande que eles sabiam que era a única forma de pegar Daniel seria mexer com o amor que ele tinha para com Deus. Mas Daniel não deixou ser levado pelaquela circunstância. Continuou orando e buscando ao Senhor, e nós sabemos a história dele, né? Foi jogado na cova dos leões. Mas tudo isso, meus amados, a gente também tem que olhar para nossas vidas, e cada vez mais nós temos que nos decidir para com Deus, né? Porque não podemos nos tornar um religioso, né? Não podemos nos tornar esse religioso que o mundo quer que a gente se torne. A gente tem que cada vez mais nos distanciar da religiosidade e buscar o Senhor, né? Buscar a sua palavra, buscar o seu reino, porque nós sabemos que Jesus Cristo veio a esse mundo não para criar uma religião, mas para trazer o reino. E naquela época de Jesus, ele se deparou com muitos religiosos, que era o sacerdote no templo, que ficava se apegando na lei, e Deus não veio para livrar da lei nem nada, mas ele veio para falar cada vez mais do reino, né? Do reino do nosso Deus, né? Que o reino, ele é mais real do que o mundo que nós vivemos, né? Porque tudo é determinado nele. Quando nós olhamos lá por milagre que Deus fez dos pães e dos peixes, Deus levou aquele cesto e agradeceu a Deus. E agradeceu e o milagre aconteceu. Como que a gente pode explicar humanamente? Não há uma explicação. Como a gente fala, né? Milagre a gente não explica, a gente vive. E como podemos também dizer quando o Senhor Jesus ressuscitou a Lázaro, ele apenas agradeceu e chamou Lázaro. Então já está determinado no reino de Deus. E as coisas se materializam aqui na nossa terra, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos, qual é os caminhos que nós escolhemos. E tentamos, quando a gente quer agradar ao mundo, desagradamos a Deus. Então nós não podemos agradar ao mundo, nem aqueles que convivem conosco, para que ficamos bem, né, com as pessoas e não ficamos bem com Deus, né? Então o amor é um dos principais mandamentos, né, como que nós devemos ter em nossas vidas, né? Porque quando nós amamos, a gente toma cuidado, né, com tudo, né? E quando nós olhamos aqui para essa palavra, é uma palavra dura que Paulo, né, falou, amor fingido, né? E nós sabemos que tem amor fingido e amor interesseiro. Nós também sabemos que muitas vezes a gente recebe alguma necessidade de um santo e a gente não se dispõe a ajudar. Claro que nós temos que tomar cuidado, temos que buscar a Deus, porque tem alguns processos que aquele santo está passando também, que muitas vezes Deus não quer que nós colocamos as nossas mãos. Então a gente precisa ter essa certeza se a gente tem a permissão de Deus. Porque quando nós olhamos para a vida lá do Jonas, o Jonas embarcou naquele navio e o dono do navio não tentou saber por que o motivo e razão o Jonas estava ali. E nós sabemos a história, o navio quase foi a pique. Então nós temos que tomar cuidado, né, quando estendemos a nossa mão a um dos santos, mas nós devemos ajudar um ao outro, porque aqui nós estamos nesse mundo para ajudar um ao outro, né, irmão? E quando falamos mais de amor, o Paulo também foi lá para 1 Coríntios, né, que ele fala, 1 Coríntios 1, que ele fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa
ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para que se queimado e não tivesse amor, nada disso aproveitará. O amor é sofrido e benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade e não com ser esnobe, não se porta em coincidência, não busca os seus interesses e não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo o quê? Tudo espera, tudo suporta. Então a gente vê, meus amados, que Deus trata o amor realmente como uma coisa importante na vida de todos nós cristãos, porque se não tivermos amor, primeiramente para com Deus e os nossos próximos, como que a gente pode fazer a vontade do Senhor? Então é certo, Deus chamou cada um com um propósito, cada um para fazer a sua vontade, para cada um fazer o que Ele determinou. Então, mas para isso a gente tem que ter amor, amar a igreja, amar os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos irmãos em Cristo Jesus. E essa é a perseverança que nós temos, né, para com todos, amados irmãos, né? E Deus fala ainda, né, em Mateus também, 22:37, e Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus, né, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, né? Então aqui a gente vê que o amor é a essência para a vida, né? Porque um homem sem amor, né, quando eu falo homem e mulher, ele não consegue viver, né, dignamente. E muitos não conseguem dar amor porque não ama a si próprio, né? Nós sabemos que muitos não têm amor próprio no sentido de ter cuidado consigo, né? Se cobra muito, se exige muito, então fica difícil para nós nos relacionarmos com os nossos próximos, né? E nós precisamos nos conhecer as nossas necessidades, as nossas fraquezas, entendemos, né, que nós somos falhos, pecador, perfeito só existe um, e esse não está aqui nesse mundo mais, que foi o Senhor Jesus Cristo, né, que veio com propósito de salvação em nossas vidas. Porque quando nós olhamos a circunstância em nossa volta, nós não podemos nos permitir e nem nos corromper, porque o sistema que há no mundo, o propósito dele é para deixar desacreditada a palavra do Senhor e para desviar todos dos caminhos de Deus. Isso é fato, porque hoje nós sabemos que verdadeiramente aquele que tem propósito e interesse para morar no reino dos céus, esse tem passado dificuldade em qualquer área da sua vida, na saúde, nas suas finanças, em alguma área está passando alguma dificuldade, mas nós teremos que nos alegrar, né? Porque Ele mesmo fala, tudo isso aqui é momentâneo, teremos que ter alegria, né? Porque quando somos perseguidos em nome do Senhor Jesus, nós estamos realmente, né, construindo um galardão, porque a importância que nós temos, meus irmãos, é com a nossa salvação, né? Nos devemos ter apego a nada desse mundo, né? Ele falou que nós comeríamos o melhor desse mundo, mas isso não pode nos desviar dos propósitos que Ele tem para com as nossas vidas, né? As nossas necessidades, Ele supre tudo, né? E isso nós sabemos, o fato de nos acordarmos todos os dias, o fato de sairmos e voltarmos, isso é tudo permissão de Deus, né? Porque muitos saem e não voltam, como hoje, né, os incidentes que ocorreu lá no Rio de Janeiro, ali na Avenida Brasil, né, 3 pessoas que perderam a vida ao caminho do seu trabalho. Então, realmente, as coisas não estão fáceis. E nós cada dia temos que buscar o Senhor para nos ajudar a vencer os dias maus, né? Porque na vida de um cristão, o dia mau chega. E nós temos que sempre pedir a Deus, Senhor, nos prepara para o dia mau, né? Porque ele chega com uma notícia de uma doença, com algum tipo de uma situação que quer nos tirar do caminho do Senhor. E nós não podemos nos permitir isso, né? Porque se a gente fica olhando para a circunstância do mundo, isso vai nos irando, vai nos aborrecendo, porque aos nossos olhos
a gente parece que vê, né, que o ímpio muitas vezes prospera e vai e nada acontece, né, com ele, né? Mas isso não é verdade, meus irmãos. A gente sabe que sem o Senhor nós não temos nada, né? Porque quando a gente olha também lá em Isaías 10, que quando a gente olha o mundo, né, a gente vê a injustiça, vê aí os governantes criando leis e situação para corromper o justo. Mas o Senhor também alertou sobre isso, né, que está lá em Isaías, né, 10, primeiro, que diz: há dos que decretam leis injustas, e há dos que escrivães que prescrevem opressão, né, para desviarem os pobres do seu direito e para arrebatei o direito dos aflitos, né, do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos, né? Mas que fareis vós no dia da visitação e na desolação que há de vir de longe? Ai, quem recorrerei para obter socorro, e onde deixarei a vossa glória, né? Sei que cada um se abata entre os presos e ainda cai entre os mortos. Com tudo isso, a sua ira não cessou, mas ainda está estendida a sua mão, né? Então nós vemos, meus amados, que Deus cuida de todos nós, né? Ele nos livra de todas essas leis e toda essa injustiça que nós olhamos e vemos que o mundo, né, ele por si só já é maligno, né? Como fala, né? Só basta o seu dia a cada dia, né? Porque não é fácil caminhar com propósito de salvação. Porque hoje a gente sabe, como a própria palavra, muitos vêm, né? Poucos serão escolhidos, mas nós temos que fazer parte desses poucos que são escolhidos, porque nós queremos, né? E uma das coisas mais importantes em nossas vidas é a liberdade, né? Porque todos nós temos um livre-arbítrio, a escolha, mas como diz Paulo, né? Tudo eu posso, mas nem tudo me é lícito, né? Então nós temos que fazer essa leitura todos os dias na nossa vida, porque as ofertas e os propósitos vêm em nossas vidas todos os dias, né? E a gente tem que fazer escolha, porque nós temos que ser protagonistas da nossa própria vida, né? Porque naquele dia não vai dar para a gente querer culpar os nossos pastores, culpar os nossos familiares, culpar a nossa companheira e vice-versa, né? Porque nós sabemos que Deus vai cobrar cada um, porque nós temos entendimento de fazer as nossas escolhas, os nossos caminhos, e não é porque se a gente está ali, Deus nos vê todos os dias e todos os caminhos que nós fazemos, né? Então a gente temos que tomar cuidado cada dia da nossa vida, né? E firmar o nosso propósito com Deus, sabendo, né, que temos que amar toda a nossa igreja, todos os nossos irmãos, e ver como que podemos ajudar, porque Deus nos fala que o amor é uma das suas premissas, né? É um dos seus princípios mais importantes, porque ele fala, né? Sem amor, nada somos, né? É como Paulo mesmo falou aqui em 1 Coríntios, né? Então, essa é a palavra, né, que Deus nos trouxe essa noite, né? Eu agradeço a Deus pela oportunidade, em nome do Senhor Jesus, e que Deus possa falar ao coração de todos os irmãos, né? Glórias a Deus por tudo isso. Aleluia. Paz, irmãos, que palavra linda, né? Palavra linda e de muito entendimento, né? Porque a gente precisa entender, porque quando fala de amor, amor é uma decisão, né? A gente decide amar. Um relacionamento, ele começa por uma paixão, depois começa a ter um relacionamento, e o amor é construção, né? Então realmente a gente possa amar o nosso próximo, né? Que a gente venha realmente não tratar as pessoas mal, que a gente realmente venha tratar todos como Jesus tratou, né? Porque Jesus, ele amou todos, ele veio, ele morreu por todos nós, para redimir os nossos pecados, né? E graças a ele a gente tem uma possibilidade de ter um convívio abertamente com o Espírito Santo, né? E eu creio nisso, que ele vem falando conosco
Os cultos de quinta-feira é uma bênção, né, Giba? Aleluia, glória a Deus. A gente vê o crescimento, né? Então, que a gente venha ficar com essa palavra, que a gente venha ficar com essa palavra na cabeça e ficar pensando. Amém, irmãos? Amém. Pai amado, Pai querido, eu te louvo, Deus, eu te agradeço. Pai, muito obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Agora o Senhor sustentou a nossa alma com esta palavra rema, Senhor Jesus, e que nós venhamos, meu Pai, ser transformados, meu Pai, pela Tua palavra, Senhor Jesus, porque não é palavra de um profeta, de um pastor ou de um evangelista, mas a palavra é Tua. Então que o Senhor possa trazer transformação para as nossas vidas, meu Pai, e que nós venhamos, meu Pai, gerar frutos que alegrem o Senhor. Que o Senhor possa guardar, meu Pai, as nossas vidas, nos dá, Senhor Jesus, uma noite de paz, acampa teus anjos e arcanjos ao redor dos nossos lares, ao redor dos nossos familiares, que o Senhor, do mesmo jeito que o Senhor nos trouxe em paz, que o Senhor possa nos levar em paz, que nenhuma peça do carro venha quebrar, que nenhum assalto relâmpago, nenhum sequestro relâmpago venha acontecer, porque nós estamos protegidos e guardados pelo Senhor, em nome de Jesus, amém. E domingo temos culto.